Fala, fiel! Seja muito bem-vindo ao Timão TV, o canal onde o corintiano fica por dentro de tudo o que acontece no Corinthians. Aqui tem notícia quente, bastidores, análises e informação todo santo dia. Se você vive o Timão, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora pra notícia! Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Eu tava a fim de espirrar. Boa, desculpa, gente, tá? Saúde, saúde. Vamos lá, vamos falar do Corinthians agora, porque tem muita coisa importante pra gente tratar neste vídeo, muita coisa importante mesmo, tá? Primeiro, o João Ricardo ainda não assinou um contrato com o Corinthians, tá? Eu conversei com uma fonte muito importante do clube. Ela disse que não chegou nada para ela, o que tá, na verdade, existe uma conversa entre Corinthians, João Ricardo, enfim. É uma questão que, né, enfim, tem gente no Corinthians que quer muito, mas tem gente que ainda não assinou e não sabe se vai contratar ainda, tá? Então o João Ricardo vai depender da recuperação dele, vai depender de muita coisa ainda, tá? Enfim, é um goleiro que é 350 mil por mês e nós estamos falando de um goleiro de 37 anos que está machucado, tá? Então, no Corinthians, me falaram que não tem ainda, né, nenhum acerto. Ah, pode chegar em março, sim, mas ainda... e se a recuperação não for boa até lá? E se tardar a recuperação? Então, eu queria também esclarecer isso para vocês, porque tem gente que não sabe. Ah, ele foi contratado e chega em março, então começa a receber o salário agora. Estava muito mal explicado isso, entendeu? Estava muito mal explicado. Ah, ele chega em março, mas já está contratado agora, já está recebendo agora. Então, uma fonte do Corinthians me garantiu que não tem nada assinado, então ele não está recebendo salário, tá? Então não é jogador do Corinthians. Pode ser em março? Pode ser em março. Mas hoje não tem nada ainda entre Corinthians e João Ricardo assinado ou acertado para que o Corinthians pague salário e comece a gastar com um jogador de 37 anos que está lesionado. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. A resposta do Nottingham em relação à proposta do Corinthians. O Corinthians fez uma proposta oficial ao Nottingham pelo empréstimo do jogador lateral esquerdo cuiabano, lateral de 22 anos, né, jovem ainda, lateral que pertencia ao Botafogo. O Botafogo, inclusive, tem interesse, né, em contratar o cuiabano de volta. O Vasco também tentou por empréstimo e não conseguiu. E o Corinthians recebeu agora de forma oficial que o Nottingham não vai emprestar o cuiabano. Ainda fica a esperança do Dorival, da comissão técnica, todos queriam muito o cuiabano, foi um pedido de todos, é um nome que era unanimidade no Corinthians, tá? E agora o Corinthians vê outros nomes, como o Paulo Otávio, outros, está sondando outros nomes, e na verdade está com dificuldade, porque o Corinthians quer contratar um lateral esquerdo que esteja livre no mercado, tá? E esse nome, por enquanto, a diretoria do Corinthians não chegou a um consenso ainda, né, depois de receber esse não do Nottingham em relação ao empréstimo do cuiabano. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Uma fonte do Corinthians me garantiu hoje que as negociações com o Atlético Paranaense em relação ao zagueiro Kaká não foram encerradas, tá? O Corinthians continua discutindo alguns detalhes enfim, de valores, cláusulas, e, né, o Corinthians, né, essa fonte me confirmou e afirmou que o Corinthians não recebeu nenhuma informação oficial do Atlético Paranaense desistindo do Kaká. Enfim, então dentro do Corinthians, né, claro que o Atlético Paranaense também pode estar enrolando o Corinthians agora. Não respondeu que não quer mais, né, mas enfim, mas também não vai querer, vai saber. Mas o que eu quero passar para vocês é que no Corinthians ainda há esperança, tá? No Corinthians ainda há esperança de se vender o Kaká ao Atlético Paranaense e que o Corinthians não recebeu nenhum comunicado, nenhuma informação do Atlético Paranaense desistindo da contratação do jogador. O Corinthians pensa o seguinte, né? Como é que um clube vai deixar de contratar o jogador por causa de uma partida? Eu não estou falando que o Kaká só fez uma partida ruim no Corinthians. E se ele fez, antes do jogo contra o Red Bull, partidas ruins, o Atlético Paranaense não tinha levado em conta. Então, ia desistir por causa desse jogo. Enfim, e aí eu ouvi, né, argumentos do tipo, até Edson Arantes do Nascimento, o Pelé teve noites ruins, né, partidas ruins. Claro, todo mundo teve uma partida ruim. Repito, o Atlético Paranaense estava contratando o Kaká da maneira que a gente conhece, né? Eles não levaram em conta erros antigos.
agora o que tem que se falar é que ele vai desistir por causa desse jogo. O Corinthians ainda não recebeu o comunicado. Deixa o like, comente aqui embaixo. Detalhes agora da proposta do Júnior Santos. No Almoço com a Fiel, quem assistiu, eu já passei para vocês a informação na temperatura certa. O Corinthians, na verdade, foi o Corinthians que fez a proposta ao Atlético Mineiro para contratar o Júnior Santos por empréstimo a pedido da comissão técnica do Corinthians e de nomes que eles acham interessantes no mercado. A intenção do Corinthians é contratar o jogador por um empréstimo gratuito, tá? Pagando metade do salário do Júnior Santos. Essa foi a proposta que está na mesa do Atlético Mineiro. Agora basta, né, o Atlético Mineiro aceitar ou não. Diferente do meu amigo Nicola, que disse que o Corinthians está esperando só um aval do Dorival Júnior para fechar, eu não tenho essa informação, claro, respeitando a informação dele. Eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que o Dorival quer o jogador, a comissão técnica, enfim, o Marcelo Paes, todos já aprovaram, né, o nome do Júnior Santos, tanto que foi o Corinthians que foi atrás do Atlético Mineiro. Ele não foi oferecido pelo Atlético Mineiro ao Corinthians, foi o Corinthians que tomou a iniciativa, né, e fez a proposta para o Atlético Mineiro em relação ao Júnior Santos. Empréstimo gratuito, né, com o Corinthians pagando metade do salário. Como o Corinthians fez com o Félix Torres, né? Os clubes são assim, né? Não é que os clubes têm que se ajudar, você tem que fazer negócio e tem hora que você vai ter que perder e ser maleável. Tudo bem que o Atlético Mineiro investiu 8 milhões de euros no jogador, mas ele não está jogando lá. A gente até trouxe alguns números, né, em relação ao Júnior Santos, né, números do Data Claus, e são números interessantes, né, do Júnior Santos no Botafogo. 2024 foi o melhor ano na carreira dele, foram 20 gols, 4 assistências pelo Botafogo, 24, hein? 20 gols, 4 assistências pelo Botafogo, tá? Ele foi peça aí fundamental, né, na conquista da Libertadores, inclusive foi o artilheiro da Libertadores com 10 gols, tá? Então foram 20 gols e 4 assistências em 2024. Em 23 foram 50 jogos, 7 gols e 3 assistências. Agora, o ano dele no Atlético Mineiro não é lá aquelas coisas, né? Fez 28 jogos na temporada passada, 2025, sendo titular apenas 4 vezes, 2 gols e 2 assistências. Está nas mãos do Atlético Mineiro, se ele vai querer ou não negociar o jogador com o Corinthians. A informação da temperatura certa para você. Deixa o like agora que tem informação exclusiva do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu vou falar para vocês. Vocês sabem como é que foi a história, como é que está a história, vamos relembrar. Corinthians fez, né, uma tentativa de contratação do meio atacante Alisson com o São Paulo. O Corinthians ofereceu alguns jogadores, o São Paulo não quis nenhum, tá? O Corinthians ofereceu o Alex Santana, ofereceu o Martínez, enfim, e o São Paulo não quis nenhum jogador. Aí o Corinthians começou a trabalhar com a ideia de contratar o jogador por empréstimo. O Corinthians fez uma proposta para pagar R$1 milhão, tá? Informação que eu tenho é que o Corinthians vai gastar R$5 milhões em contratações por direitos econômicos pagando, não estou falando de salário, e, né, tem clube que vai gastar 5 milhões de um jogador, o Corinthians vai gastar 5 em todos. E o Corinthians fez uma proposta para o São Paulo para pagar R$1 milhão pelo empréstimo e arcando 100% com os salários do Alisson. O São Paulo fez uma contraproposta para que o Corinthians pagasse R$1,5 milhão. E aí o Corinthians respondeu. Quer saber a resposta? É agora. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! O Corinthians respondeu ao São Paulo que até aceita, né, pagar R$1,5 milhão ao São Paulo pelo empréstimo do jogador Alisson, mas que o Corinthians só comece a pagar no ano que vem esse valor. E aí, meu amigo, a situação, né, pode realmente azedar. A gente não sabe, tá? Vamos ver se o São Paulo agora vai aceitar. Ou, né, quem sabe eles chegarem num consenso aí, poder parcelar, porque eu comentei isso com a fonte, um parcelamento seria interessante, mas o Corinthians quer, até no parcelamento, começar a pagar só no ano que vem. O que dá um indício de que pode ser até um empréstimo, né,
por um valor aí, por um período maior, tá? Porque não faz muito sentido começar a pagar ano que vem se o empréstimo seria até o final do ano. Então a gente vai aguardar, né? Porque o Corinthians fez essa proposta, tá? Para pagar, né, o Alisson no ano que vem, começar a pagar e aí ter o jogador por empréstimo, tá certo? A fonte não quis me falar e eu não vou inventar informação. Eu acredito que já que o Corinthians quer pagar para o ano que vem, o Corinthians pode ter feito uma proposta de valor de empréstimo por um período maior do que um ano, tá certo? Vamos aguardar e ver né, em que pé vai terminar essa história. Beleza? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Meu amigo, esse é o Coringão, é a maneira do Corinthians negociar hoje. E o mal que a perna tá certinho.